Boa tarde, canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza. Qual o correto? Sepetiba, qual o correto? Do sabão Lamiol com E ou Lamiol com I? Inicialmente escrevi alguns artigos falando em sabão Lamiol com I, inclusive no jornal Grito do professor Enéas, falando sobre Lamiol com I. Mas, com as pesquisas, encontrei alguns anúncios de um sabonete que era fabricado em Sepetiba há muito tempo atrás, na época em que a lama era considerada lama medicinal, e está escrito Lamiol. Então passei a escrever os artigos falando em Lamiol com E e não Lamiol com I. Então, Sepetiba do sabão Lamiol ao assoreamento de Sepetiba. Porque de uns 30, 40 anos atrás, a praia passou a receber uma série de detritos vindos principalmente dos canais que foram reabertos pelas empresas industriais, e tornou-se uma área bastante poluída, comprometida sob o ponto de vista ambiental para a utilização. Então o assoreamento ali praticamente destruiu as praias de Sepetiba. Lembro-me, quando era criança, quando era adolescente, de ter frequentado muito a praia de Sepetiba, a praia de Dona Luísa, até a praia do Cardo, ou Caldas. Ia muito à praia do Caldas, ou praia do Cardo, inclusive para pescar com arrastão. A água vinha até as margens ali, tinha ostras, não estou falando de marisco, não estou falando ostra, aquelas ostras pequenininhas, mas tinha ostras ali na praia do Cardo. E era uma praia bonita. Lamentavelmente, devido ao assoreamento, hoje nós já temos que questionar essa situação de beleza da praia de Sepetiba. Mas eu ainda gosto muito de Sepetiba, ainda consigo fazer umas fotos bonitas de Sepetiba. Então a postagem de hoje se refere a Sepetiba, do sabão Lamiol ao assoreamento de Sepetiba. 1949, foto original da revista da semana, edição de Natal, acervo da minha coleção, mostrando aqui nesta foto, bem ali logo no início da Sepetiba, ainda a lama. Algumas pessoas, se vocês observarem aqui, olha, tem vários banhistas passando a lama no corpo. Aí tem aqui uma legenda: talvez a lama do fundo da Bahia ainda transforme Sepetiba num grande balneário. Aliás, falar em grande balneário, o André Luiz Mansur me mandou uma postagem esses dias falando que vai estar lançando brevemente o seu mais novo livro sobre o balneário de Sepetiba. Então, essa foto aqui de 1949, aliás, o ano que eu nasci dia 11 de novembro de 1949. Estou avisando aqui, quem quiser me dar um presente, obrigado, hein? Eu nasci dia 11 de novembro de 1949, estarei fazendo 74 anos agora. Fui registrado no dia 18. Mas então, há 74 anos atrás, 73 anos atrás, aqui ó, poderá se transformar num grande balneário. E os arranha-céus bordarão a praia, agora tranquila, e virão turistas mais ou menos enfermos dos outros pontos do mundo, ávidos de conhecer a 8ª maravilha do século. E Sepetiba será decorada em outros idiomas. Os moradores desse lugar preparam-se desde já. Os terrenos, principalmente à beira da praia, daquela maravilhosa praia brasileira, irão valorizar-se. Meu amigo Silvan Guedes, do Ecomuseu de Sepetiba, olha que interessante, hein? Vaticinando transformar Sepetiba num balneário.
E aí, o que você me diz, Bianca do Ecomuseu, meus colegas, meus amigos de Sepetiba? E aí o nosso amigo Reinaldo Azevedo, nós está falando aqui da oitava maravilha do século. Que tal fazer também uma pesquisa para ver as maravilhas de Sepetiba, como você fez aqui também em Santa Cruz? Então, Sepetiba 1949, uma foto da revista da semana, edição de Natal. Os moradores mais antigos de Sepetiba devem estar cansados de ouvir falar das propriedades terapêuticas da lama, do seu litoral e do sabão lamiol. Com certeza, moradores mais antigos, eu digo com mais de 60 anos, 50 anos, devem ter ouvido falar. A juventude de hoje nem sabe, talvez nunca tenha ouvido falar, até vão estranhar. Lamiol, lama medicinal. Os historiadores não citam nem a lama medicinal e muito menos falam do sabão lamiol. Nem o Freitas, Benedito Freitas, nem o Alcebiades Francisco Rosa. Olha aqui, tem a história de Sepetiba do Alcebiades Francisco Rosa. Era um jornalista que editava um jornal chamado Tubarão, em Sepetiba. Eu colaborei muito com esse jornal Tubarão, mandando artigos para o Alcebiades. Depois, quando ele foi publicar o livro, ele me procurou. Estava no núcleo de orientação e pesquisa histórica, cedi cópias de fotos, inclusive algumas fotos que aparecem lá no livro foram cedidas por mim, pelo NOP, e vale a pena conhecer esse livro do Alcebiades. E o Benedito Freitas, aqui o livro já mais do que falado, no segundo volume, a capa está aqui, tem um capítulo que fala sobre Sepetiba. Talvez por ser um tema mais digno de atenção para o folclore do que para a história, porque falar de lama realmente é uma coisa inusitada, né? Talvez, mas embora tenha historiador, tenha viajante estrangeiro, que Johann Sebastian Paul esteve em Sepetiba e fala dessa lama da vasa que existia. Não era uma lama ainda suja como de hoje, era lama que era formada pela vasa, aqueles detritos que saem dos canais e dos rios, das margens e vão cair na baía e formando aquele composto químico com muito iodo, cloro e tudo mais. Isso vai, não cloro, iodo, uma série de elementos químicos, agora me falta aqui o nome aqui, mas que servem para assuntos relacionados a terapêuticas, principalmente cura de pele e também tratamento de ortopedia e tudo mais. Eu também, como me interesso pelo populário, quer dizer, me interesso tanto pela história como pelo folclore. A história oral é muito interessante, né? Estando sempre aberto a aprender com as lendas, provérbios e com a tradição oral, procurei fazer pesquisas no Arquivo Nacional e na Biblioteca Nacional em busca de jornais e revistas com reportagens sobre o tema. Também já andei cometendo alguns artigos para falar da lama medicinal de Sepetiba e do sabão lamiol. Esses artigos aqui, referindo-me ao jornal Tubarão, tem alguns artigos que eu escrevi, e também o jornal Grito. Seria interessante se eu conseguisse recuperar esses jornais para ver o que eu escrevi naquela época. Também no jornal Gazeta de Cosmos também. E aqui em Santa Cruz, o jornal Comunidade, isso no final da década de 70. Nesses 3 jornais, com certeza, já escrevi alguma coisa sobre a lama de Sepetiba, a lama medicinal de Sepetiba. Talvez no NOP também, o jornalzinho do NOP. Esse aqui é um artigo de minha autoria. Vejam que é de janeiro de 2003, 10 a 16 de janeiro de 2003. O jornal Grito, edição 579. Esse jornal era editado pelo professor Enéas Alves Pereira. E eu escrevo aqui o sabonete Lamiol, Sepetiba no tempo do sabonete Lamiol. Tem uma foto de uma mulher banhista espalhando a lama terapêutica em torno do seu corpo. Essa é uma foto que eu reproduzi do arquivo do jornal Correio da Manhã, existente no Arquivo Nacional. E aqui um antigo morador de Sepetiba mostrando a lama que era então considerada medicinal. Então essas são fotos antigas, né? Um dos artigos então que eu escrevi foi sobre lama medicinal de Sepetiba no jornal Grito, editado pelo professor Enéas Pereira, diretor do Colégio Delta. O jornal circulou durante bastante tempo
Acredito que lá no NOP ainda tem a coleção encadernada. Eu deixei lá, tá aqui, ó, Simvaldo Nascimento Souza, curso de turismo, Faculdade Machado de Assis, e-mail simvaldosouza@uol.com. Na época era meu e-mail, atualmente não é mais esse. Então, na época eu estava como coordenador do curso de turismo da Faculdade Machado de Assis. E aqui no artigo, naturalmente eu não vou fazer a leitura, mas eu faço uma narração exatamente sobre o que existia na época em relação às lendas, à tradição oral sobre Sepetiba. E cito aqui também os sambaquis, que era um tema também que eu já vinha fazendo pesquisa há muito tempo, que deu depois origem a meu trabalho de pós-graduação lato sensu pela Universidade Cândido Mendes, que eu fiz uma monografia sobre as marisqueiras de Sepetiba. Aí foi um trabalho de pesquisa de campo, estive lá com as marisqueiras, muitas fotografias, muitas entrevistas, mas sobre as marisqueiras eu já falei aqui no canal do YouTube do professor Simvaldo. Sepetiba sempre foi uma praia frequentada pelas famílias. Veja que tem um Fusquinha, eu também tive o meu Fusquinha no início da década de 70, 1974, eu fiquei com o meu Fusquinha durante longo tempo, era um Fusquinha vermelho. Tinha uma pessoa aqui em Santa Cruz, a artista Onilda Aquino, falava que era siri cozido, porque é aquele vermelho com cara parecendo casca de siri cozido. Então, até o início da década de 1980, ainda era possível dar uns bons mergulhos nas praias de Sepetiba, Dona Luísa e até Cardo, ou Caldas, como preferirem. Dizem os antigos pescadores que os camarões eram pegos com as mãos. Nessa época, principalmente nos dias úteis da semana, era possível ver pessoas com os corpos cobertos por lama. Por que nos dias úteis? Porque no final de semana a praia era muito frequentada, havia muitos ônibus, excursões, então o pessoal preferia fazer isso na semana, que a praia ficava mais vazia. Mas, como eu já narrei anteriormente, existia a possibilidade de tomar banho nas 3 praias. E essa questão dos mariscos, dos camarões, eu ouvi de vários depoimentos, porque na ocasião, quando eu estava fazendo a minha pesquisa sobre as marisqueiras, eu fiz também entrevistas com os integrantes da colônia de pesca Z15 de Sepetiba, e muitos deles me falavam essa história, de que os camarões eram tantos que pulavam na beira da praia, eles pegavam com as mãos. Não sei se isso aí é história de pescador ou se realmente era verdade. Eu nunca vi ninguém pegando camarão assim, mas tudo bem. Será que as qualidades terapêuticas existiam de fato? Ou as informações começaram a ser veiculadas para favorecer especuladores imobiliários que pretendiam vender casas e lotes nas praias de Sepetiba e seus arredores? Esse é um questionamento que eu estou fazendo, né? Aqui tem uma foto publicada na Revista da Semana, aquela mesma edição de 49, mostrando um casal, né? O marido passando lama aqui no corpo da esposa, acredito que seja um casal, né? Não identifiquei, mas passando aquela lama escura, aquela lama preta, né? No corpo da pessoa. Turistas acreditavam nas propriedades terapêuticas da lama. Hoje, já no início desta terceira década do século XXI, com o litoral de Sepetiba completamente assoreado, poluído e sem indicação para banhos, torna-se difícil imaginar que as praias locais já foram muito frequentadas pelos seus moradores e por muitos turistas que vinham em busca de lazer, prática de esportes e uso da lama preta das praias, acreditando nas suas propriedades curativas. Mas era uma história que aparecia demais, acredito que tinha algum fundo de verdade. Vejam aqui, Praia de Dona Luísa, Sepetiba, foto original do IBGE, pesquisas do IBGE, data provável início da década de 1970, eu acervo também da minha coleção. Olha, imagine só quanta gente na Praia de Sepetiba. E o carro predominante naquela era eram as Kombis, ainda tem Kombis hoje, mas muitas Kombis, Fusquinha, né? Eram os carros. A população de baixa renda. Aqui o caldo de cana era muito comum. Hoje a praia, essa aqui já é a praia de Dona Luísa, né? Hoje já está bem diferente.
Efeitos da chamada lama medicinal. Elementos orgânicos desciam pelos rios e canais e eram lançados no mar, o que explicaria em determinada época a recomendação de alguns médicos para que as pessoas com problemas nas articulações ou outras alterações de músculos e ossos, como também com doenças dermatológicas, usassem a lama de Sepetiba com objetivos medicamentosos. É um questionamento. Então, isso aqui provavelmente tem a ver com o tipo de lama que era formado. Os efeitos terapêuticos provinham da composição química e da areia. Segundo análises químicas que foram feitas com amostras da lama de Sepetiba, assim que foi recomendada por alguns médicos ortopedistas ligados à osteoporose e dermatologistas de um modo geral, havia na sua composição diversos elementos orgânicos que formavam a vasa que desaguava na baía de Sepetiba. Então, esta vasa que eu já me referi anteriormente era constituída, era formada exatamente por esses elementos químicos, né, que vinham tirados das margens desses rios. Cientistas, pesquisadores e médicos confirmaram as propriedades medicinais da lama de Sepetiba. Então vejam que aqui já parte para uma veracidade científica, então já não é mais folclore, já não é mais boato. Os tais efeitos terapêuticos provinham exatamente da composição química formada por tais elementos orgânicos e também devido à radioatividade das areias da praia de Sepetiba, que em certos pontos conteria apreciáveis quantidades de monazita. Eu lembro aí da praia de Sepetiba, a areia da praia era aquela areia granulosa, um tipo de grão bem grossinho. Não era aquela areia fininha, bem parecendo com sal. Tem aqui um artigo, lama medicinal tem mais monazita do que Guarapari. É um artigo também que saiu no jornal, pesquisas que foram realizadas, né? Porque depois que começou essa especulação dizendo que a praia era medicinal, que ela era medicinal e tudo mais, começaram a fazer pesquisas, técnicos e cientistas e tal, universidades, e chegaram à conclusão que tinha mais monazita do que Guarapari. Olha que Guarapari era mais famosa pela sua monazita. Em Guaratiba também apareceu essa possibilidade de lama. Os guaratibanos também queriam o direito de ter a lama medicinal em seus bairros. O efeito da chamada lama medicinal não era exclusivo das praias de Sepetiba. Logo que a notícia foi divulgada, também a população residente em Guaratiba, Coroa Grande e mesmo Itacuruçá passou a reivindicar os mesmos benefícios terapêuticos e até surgiram projetos de lei propondo a criação de hotéis balneários nos bairros de Sepetiba e de Guaratiba para hospedagem e atendimento dos reumáticos. Então veja aqui, essa questão da lama medicinal não é também só da nossa região. Lá em Paraty, inclusive, tem um bloco carnavalesco que sai ou saía de um tempo com as pessoas passando lama no corpo, isso em Paraty. E também isso existe em praias do Nordeste. Aqui, venda de lote, inaugurado o stand de loteamento Vila Mar de Guaratiba. Situados numa zona privilegiada, os terrenos que já estão à venda, preços acessíveis, lama de qualidade terapêutica, um projeto do vereador R. Magalhães Júnior. Então, para vender lote, começaram a usar até a lama medicinal. A imprensa deu a sua parcela de contribuição para que a história das propriedades terapêuticas da lama da praia de Sepetiba, da lama preta, se tornasse mais conhecida da população e as praias do litoral passaram a receber, desde a década de 1940, excursionistas vindos de várias partes do Rio de Janeiro e mesmo de outros municípios do estado. Aquela revista publicada, que eu já falei anteriormente, da Revista da Semana, 1949. Então, já a Revista da Semana era uma revista de circulação nacional, muito bonita, que naturalmente vai fazer uma propaganda. Agora ela não está muito bonita, mas vai ficar. A lama é como o casulo, e a beleza se aprisiona dentro como uma verdadeira borboleta. Ficará linda assim. Então, essa é uma legenda da Revista da Semana, mostrando uma senhora, uma jovem aqui, passando a lama no seu corpo.
Sepetiba, a Baía dos Milagres e da inflação imobiliária. Sepetiba passou a ser então conhecida como a Baía dos Milagres e da especulação imobiliária, conforme a publicação dos jornais que circularam na época. Na beira do mar está o seu bem-estar. Grande loteamento a longo prazo na milagrosa praia de Guaratiba, com a praia de areia comum e a praia de lama medicinal, própria para a cura do reumatismo. Não perca tempo, adquira hoje mesmo o seu terreno de praia. Condução ao loteamento grátis e sem compromisso. É favor de dirigir-se à firma OMAT com o senhor Osório, Rua Buenos Aires. Telefone, pedido de plantão e informações. Vejam como eles faziam propaganda. Essa foi uma dos anúncios retirados por mim, mostrando essa questão da inflação imobiliária. E aqui o Jornal do Brasil, em 1939, 10 anos antes da revista da semana. Sepetiba, hoje aprazível bairro guanabarino, no extremo norte do estado, há pouco menos de 20 anos, era um insignificante arraial de pescadores. Não é bem assim. Quando eu faço pesquisas anteriores, principalmente no final do século XIX, 1864, 1884, quando foi construído o Mole, quando havia uma empresa de navegação chamada Empresa de Navegação Santa Cruz, que depois foi transformada em Empresa de Navegação Rio-São Paulo. Posteriormente estarei fazendo uma postagem sobre isso. Havia muita movimentação, inclusive o imperador Pedro II passou por Sepetiba várias vezes, vindo de Santa Cruz de bondinho, pegando uma embarcação que existia aqui, que era principalmente o vapor, chamado Vapor Sepetiba. Esse Vapor Sepetiba, eu estarei fazendo uma postagem sobre isso, aguardem, não vou falar muito aqui, mas esse vapor, ele fazia ligação de Sepetiba até Paraty, aguardem. Algumas casas modestas, um armazém, 2 ou 3 botequins e uma linda igrejinha de um só sino. A igrejinha ainda existe lá, tenho fotos também lindas, aguardem. Um dia, porém, uma notícia foi espalhada pela cidade: o lodo da praia ou das praias de Sepetiba é medicinal. Cura reumatismo e males da pele. Houve então grande corrida em busca de saúde e, na verdade, centenas de reumáticos ou milhares lá deixaram suas muletas e outras mazelas múltiplas na lama medicinal. Aí já estão falando exagero, estão falando de milagre, largar a muleta e sair correndo dentro da praia. De Arraial, Sepetiba passou a cidade, num crescimento rápido, impressionante, e já hoje residem milhares de famílias cujos chefes têm atividade no centro urbano. As pressas deram-lhe energia elétrica, melhoraram, ou melhor dizendo, construíram estrada asfaltada, ligando a Santa Cruz e outros subúrbios e ainda a outras praias da região. O crescimento de Sepetiba, fenômeno singular na vida da Guanabara, e hoje constitui ponto de atração turística e de afluência dos moradores da Zona Norte que buscam nos domingos e feriados suas praias medicinais. Então, interessante essa matéria de 12 de novembro de 1939, mas lembrando que no finalzinho do século XIX, Sepetiba já tinha um destaque grande por causa da Companhia de Navegação. Na sua edição de Natal, do ano de 1949, quer dizer, 10 anos após aquela matéria já saiu no jornal, a revista da semana publicou a matéria intitulada A Beleza Nasce do Barro, ocupando três páginas com 4 fotos, observando que seu parágrafo de conclusão é que sugestão e fé também curam, quer dizer, dizendo que é mais uma questão de sugestão, a pessoa tinha fé e passava aquela lama. 1949, revista da semana, acervo do professor Sivaldo. Então, aqui, 2 senhoras passando e conversando, passando a lama, que seria uma lama medicinal. Surge o sabão Lamiol, fabricado em Sepetiba. Banhistas levaram o sabão Lamiol para uso em casa. Tem uma outra foto, já as pessoas que não podiam passar a lama diretamente, compravam o sabão e
acreditava que o sabão tinha as mesmas propriedades. Anúncios do sabão Lamiol serão publicados em vários jornais. Da mesma forma como já existia o famoso sabonete Araxá, produzido com lama preta e sulfurosa extraída do balneário de Barreiro, daquele município do Triângulo Mineiro, logo surgiu também a fabricação artesanal do sabão Lamiol de Sepetiba. Cura do reumatismo, eczema, doenças de pele em geral, sabão Lamiol. Contendo 50% da lama da praia de Sepetiba, outros produtos que contêm uma lama medicinal, shampoo, aqui águas de beleza e sabão do signo, venda em drogarias e casas de artigos de Umbanda. Além do sabão Lamiol, também foram fabricados outros produtos com a lama. Então, era shampoo, aqui tem o sabão Lamiol, reumatismo, eczema, coceira e outros males da pele. Use o sabão Lamiol. Fabricado com 50% da lama medicinal da praia de Sepetiba, o sabão Lamiol cura de verdade. Para a sua cutis, use o creme Lamiol. Então tinha o creme também. Venda nas drogarias, farmácias e perfumarias da Guanabara e Niterói. Pedidos para a Rua do Iate, essa rua é lá em Sepetiba, 142 fone. Produtos Lamiol para reumatismo, eczema, sabão Lamiol, espias, manchas na pele, creme Lamiol, produtos Lamiol fabricados com 50% da medicinal lama de Sepetiba. Então são anúncios, fábrica do sabão Lamiol e demais produtos Lamiol, feitos a partir da lama de Sepetiba, ficava localizada na Rua do Iate, 42 fundos. Meu amigo Silvan depois me mostra a localização, onde é que era. Será que ainda não temos algum sabão Lamiol, alguém que guardou de lembrança o sabão Lamiol, ou pelo menos a embalagem? Então, Rua do Iate, número 42, era onde vendia o sabão Lamiol. Teriam os primitivos habitantes de Sepetiba conhecido as propriedades medicinais da lama preta? É uma pergunta. Aqui tem a fotografia da Maite Proença no papel de Dona Beija, o menino indígena, o mergulho para o banho. Não faltaram menções lendárias dos tempos em que Sepetiba havia sido habitada pelos índios tupis, que, segundo especuladores, teriam sido os primeiros a reconhecer as propriedades da lama preta e até comparações com a lendária Dona Beija, Ana Jacinta de São José, personagem influente na região de Araxá, no século XIX, que a Rede Manchete de televisão iria fazer reviver, tendo no seu papel título a atriz Maite Proença, em 1986, posteriormente reprisada pelo canal do SBT. Então, a comparação da lama medicinal com a lama do sabonete Araxá. Projeto propunha a construção de hotéis para doentes de reumatismo. O médico e suplente de vereador Isaac Isaacson viajou um pouco mais distante. Viajou no sentido aqui de foi alto, né? Chegando a estabelecer comparações da lama medicinal de Sepetiba com aquela, segundo ele, era extraída nas margens do Mar Negro. Aqui tem um textozinho. Lama medicinal em Sepetiba. O suplente de vereador Isaac Isaacson, o titular da cadeira reassumiu ontem, apresentou um projeto de lei mandando a prefeitura construir hotéis em Sepetiba e Guaratiba, onde, segundo afirmou no projeto, existe a lama de propriedades curativas. Informa ao suplente, que é médico, ser a referida lama do mesmo aspecto e com as mesmas qualidades terapêuticas da que existe em afanadas praias da Europa, como no famoso centro de Limã, nas margens do Mar Negro. Os hotéis são para proporcionar ao carioca o benefício da lama carioca. Ou seja, viajou muito, foi até o Egito. O projeto não foi aprovado, mas os banhistas continuaram acreditando nos poderes medicinais da lama de Sepetiba. Nem os hotéis foram construídos, nem as qualidades terapêuticas da lama preta de Sepetiba puderam ser equiparadas à argila extraída do balneário de Barreiro, em Araxá, e muito menos a lama do citado centro de Limã, às margens do Rio Negro, pelo suplente vereador. Jornal Correio da Manhã, 4 e 5 de junho de 1972, original Arquivo Nacional. Quando eu estive fazendo pesquisa no Arquivo Nacional, encontrei uma série de fotografias, pedi para eles reproduzirem. Aqui tem uma mulher, uma senhora, passando a lama medicinal no seu corpo. Antigos sepetibanos foram ouvidos pelo jornal Correio da Manhã.
Aqui é a reportagem, o antigo morador faz uma demonstração para os jornalistas sobre o uso da lama medicinal. E o doutor Sebastião Dias Camarosano, que era diretor da Clínica de Repouso de Sepetiba, também deu a sua opinião sobre a lama medicinal. Para os moradores, os problemas se agravaram com o crescimento do bairro, porque tem a questão da água, fornecimento da água, luz elétrica, a própria questão do urbanismo, escolas e tudo mais. Sepetiba de medicinal está passando a insalubre. A água de poços contaminada está matando, ruas esburacadas, falta de iluminação, ausência de água potável, poderia levar o bairro à regressão. Coluna Jerico, Jornal Correio da Manhã, 1970. Não estou falando dos dias de hoje. Claro que Sepetiba já melhorou bastante, inclusive com muitas escolas, CIEPs. Eu próprio trabalhei no CIEP Ministro Marcos Freire, e ao lado do CIEP Ministro Marcos Freire tinha o CIEP Ulisses Guimarães, um próximo ao outro. E além disso tinha também a escola Felipe Camarão, 3 escolas municipais pertinhas ali. Como conclusão da história que mais se assemelha ao resgate de memória proveniente da imaginação popular, o que se sabe é que a população de Sepetiba, nas décadas de 1950 e seguintes, continuou tendo que enfrentar os mesmos sabores de sempre, agora agravados com o crescimento demográfico. Os problemas se agravaram com a poluição da Baía de Sepetiba. A deficiência no abastecimento d'água, fornecimento de energia elétrica, falta de escolas e colégios públicos para grande parte da população em idade estudantil, além dos problemas já reclamados dos transportes, emprego, saúde pública, segurança, etc. Isso tudo nós estamos falando a partir de reportagens da década de 60 e 70. Depois, a partir de 1980, as coisas começaram a melhorar um pouquinho sobre Sepetiba. Estou falando aqui, não moro em Sepetiba, moro em Santa Cruz, mas aí ficaria a voz aí para a Bianca, para o meu amigo Silvan, para os moradores de Sepetiba, aquelas pessoas que frequentam mais para testemunharem se mudou ou não. Na minha opinião, de frequentador eventual ou ocasional de Sepetiba, eu acho que houve uma melhora significativa. Precisa melhorar mais, mas eu acho que já houve uma melhora substancial. Aqui tem uma foto, cópia do filme Cada Vez Mais Longe, da sequência Filmes e Cadiveu Cinema, 2014, produção Eveline Costa e Oswaldo Eduardo Lioy. O Lioy foi o meu colaborador no NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, também na Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, ele que fez o nosso logotipo e produziu esse filme junto com a Eveline Costa. É um filme muito bonito, quem puder assistir, assista. Isso é uma das cenas dele mostrando o assoreamento, que eu falo do assoreamento lá no título, olha aqui como é que ficou praticamente impossível. O Cada Vez Mais Longe, aqui já antecipando a história do filme, a dificuldade que os pescadores passaram a ter para poder levar o barco até chegar à lâmina do mar, porque, vejam só, tinham que atravessar isso aqui tudo carregando o barco praticamente nas costas, né? Cena do filme Cada Vez Mais Longe, produção de Oswaldo Lioy e Eveline Costa, sequência filmes, lançamento de 2014. Aqui tem a atriz Neila Tavares interpretando o personagem Isaura, já idosa, no filme Cada Vez Mais Longe. É um filme que recomendo. A tal propaganda da lama medicinal se tornou um dos maiores problemas para todos, não apenas para a população de Sepetiba, que foi obrigada a conviver com a presença de uma lama preta, altamente tóxica e poluente. Então aqui nós já não estamos mais falando naquela lama com propriedades terapêuticas, estamos falando de uma lama perigosíssima, porque passar uma lama dessa com esses elementos tóxicos, né, no corpo, na pele, é um perigo. O filme Cada Vez Mais Longe nos ajuda a compreender um pouco a angustiante situação da Baía de Sepetiba na atualidade. Quer dizer, o filme foi produzido em 2014 e nós estamos em 2023. Além do assoreamento das praias, destruição do seu manguezal e descaracterização da sua orla, resultante do crescimento populacional sem previsão nem planejamento, e principalmente do lançamento sem qualquer tratamento de esgotos e efluentes químicos diretamente na Baía de Sepetiba. Isso tudo vai criar um problema sério, né? Vejam as cenas, as imagens são muito bonitas, mas realmente são chocantes. É uma imagem do Oswaldo Eduardo Lioy.
Aqui tem um link para quem quiser assistir, pelo menos a apresentação, trailer do filme, para ter uma ideia da beleza do filme. Para não deixar de propor uma reflexão sobre a questão da poluição de Sepetiba, quero me referir então ao belo filme Cada Vez Mais Longe, porque a proposta do Lioy foi exatamente essa, de fazer com que as pessoas parassem a partir das imagens e começassem a questionar, né, sobre essa situação toda. Até que ponto nós temos um pouco também de responsabilidade, até que ponto nós vamos ficar de braços cruzados. Então esse filme é interessante, é muito importante que as pessoas possam assistir. No roteiro muito bem escrito pelo Oswaldo Lioy, temos a história de um pescador João, que é o João, interpretado por Fernando Alves Pinto, que promete à sua jovem mulher Isaura, que como jovem é interpretada por Branca Messina e já idosa por Neila Tavares, trazer todo o peixe do mundo se ela parar de fazer e desfazer o seu crochê. Então, o Lioy pegou a ideia do crochê, que é um trabalho feito por uma das irmãs dele. O crochê, quem conhece sabe, é aquele trabalho que se faz com uma linha, né? E duas agulhas e vai se montando os bordados. E essa Isaura ficava montando aquele bordado e aquilo ali acabava criando uma certa impaciência com o personagem, no caso aqui o pescador João. E o João então promete a Isaura que vai trazer o peixe se ela parar de fazer. Claro que a Isaura não para e o João também não deixa de pescar. Mas aqui tem uma cena também do filme, vale a pena assistir. Cada Vez Mais Longe. Quando puderem, então não deixe de assistir o filme Cada Vez Mais Longe, que desde 2009 está disponível na Amazon Prime Video. As belas imagens sob a direção de Luiz Abramo, coadjuvado por Walfried Wesman, nos permitem ver toda a lama preta de Sepetiba, dificultando e até mesmo impedindo o deslocamento do pescador. João é obrigado a ir cada vez mais longe em busca de peixes. Isaura cada vez mais só usa as linhas do crochê para trazê-la de volta. João volta e traz excêntricos presentes encontrados no mar, até sumir no horizonte. Assistam, não deixem de assistir e não deixem de visitar Sepetiba e de conhecer Sepetiba. Aqui é o canal do YouTube do Professor Sivaldo. Um grande abraço. Se gostaram, não deixem de compartilhar e comentar. E até uma próxima apresentação. Uma boa tarde, um bom final de semana.